Senhoras e senhores, nosso bom dia. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão e, não havendo ata a ser aprovada, passamos à pauta. É o processo 172, é esse, né? Ah, tá. Tem que botar ponto nesses negócios aí. Tem aqui. É o processo 17.275. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Quem concede a palavra? Obrigado, Excelência. Nobre Procurador Sérgio. Já desejei meus parabéns ontem. Renovo hoje. Senhoras conselheiras e senhores conselheiros, esse processo trata-se da prestação de contas da Prefeitura de Porto Acre, exercício orçamentário financeiro 2012, de responsabilidade do senhor José Maria Rodrigues, prefeito à época, enviada a este tribunal para emissão de parecer prévio julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, atendendo ao disposto no artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal de 88 e 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual de 89, artigo 36(1) da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 6º, 2 do Regimento Interno. A DAFO, através da primeira GC, elaborou o relatório preliminar de análise técnica, folha 141/184, considerando as irregularidades contidas nestes itens, 2 pontos A. Verificação da tempestividade e integralidade, B. Verificação de habilitação do contabilista, responsável técnico pela elaboração das demonstrações contábeis, C. Pagamento de multa decorrente de infrações, D. Balanço orçamentário, E. Balanço financeiro, F. Composição do saldo financeiro, G. Demonstração das variações patrimoniais, H. Balanço patrimonial, I. Saúde, J. Resultado comparados com as metas fixadas na LDO, K. Subsídios dos agentes políticos e análise de reincidências e situação das prestações de contas anteriores. Verificamos ainda as ressalvas quanto ao Fundeb e a análise da atuação do controle interno. E terceiro, citado o senhor José Maria Rodrigues, deixou passar em habeas a sua oportunidade de defesa, conforme certidão da Secretaria das Feições, a folha 189. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, a solicitude procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito as folhas 191/192. 5 em tempo, encaminhei o processo à DAFO para que fosse feita uma análise mais apurada do balanço financeiro e patrimonial da Prefeitura, em face de alguns dados dessas prestações de contas terem sido modificados, quando da análise feita com a conselheira do CNEB de Araújo em processos anteriores, tendo sido elaborado um relatório complementar de análise técnica, concluindo por julgar as contas irregularidades, manter e rever o senhor José Maria Rodrigues, prefeito à época, emitir parecer prévio contrário à aprovação das referidas contas, condenando o gestor a devolver R$ 2.740.402,32, decorrentes de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda, e ainda R$ 2.738.013,03, pela não comprovação do saldo que se transfere para o exercício seguinte no balanço financeiro. Itens 6.2.4.1, 7.2.1, folhas 149/152. Do relatório técnico constante esses itens. Aplicando ainda a multa prevista na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89(2), para cada irregularidade descrita no relatório. Caminhando novamente ao Ministério Público de Contas, a sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito as folhas 204/206. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Maria Rodrigues, prefeito à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 1º de abril de 2013. A análise técnica inicialmente procedida constatou as seguintes irregularidades: ausência de envio de documentos exigidos pelo anexo 4 da Resolução TCE número 62/2008, ausência de certidão de regularidade profissional, bem como da assinatura do responsável pela realização dos demonstrativos contábeis,
pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito e de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda, inconsistência no balanço orçamentário com os demais anexos da Lei 4.320/64, desconformidade entre os valores relativos aos restos a pagar registrados nas receitas e despesas extra-orçamentárias e os valores registrados no anexo 13, inconsistência da demonstração das variações patrimoniais, DVP, pelo lançamento em publicidade nas variações ativas do valor de R$ 1.977.592,22 e pela ausência de lançamentos relativos às transferências financeiras de R$ 51.129,18. Impropriedades contábeis no balanço patrimonial, descumprimento do limite com a despesa de saúde estabelecido no inciso 3 do artigo 77 do ADCT da Constituição Federal, ausência da Lei de Diretrizes Orçamentárias para fins de confirmação do atingimento das metas ali estabelecidas, ausência de norma fixadora dos subsídios dos agentes políticos e ausência de sistema de controle interno. Com efeito, o responsável foi citado para apresentar defesa, mas não aproveitou a oportunidade. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas em 20 de agosto de 2014, ocasião em que constatamos o descumprimento do gasto com a saúde, contrariando o disposto no inciso 3 do artigo 77 do ADCT da Constituição, e inconsistência dos balanços e demonstrações, em razão de incorreções e divergências. Ademais, ressaltamos inúmeras irregularidades decorrentes da falta de envio dos documentos exigidos pelo anexo 4 da Resolução TCE número 62/2008, da LDO, da norma fixadora de subsídio dos agentes políticos, do sistema de controle interno, da certidão de regularidade profissional e assinatura do responsável nos demonstrativos contábeis, bem ainda em razão de realização de despesas com pagamentos de multas decorrentes de infrações de trânsito e de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda, desprovidas de finalidade pública. Diante das irregularidades, esse parquê acompanhou uma instrução sugerindo a reprovação das contas e em destaque a condenação do gestor a devolver aos cofres do município, na forma do caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93, a importância de R$ 2.740.402,32, bem como ao pagamento das multas previstas no artigo 88 e no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Após esta fase, a relatoria encaminhou o feito à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para fins de reanálise dos balanços financeiro e patrimonial, em razão da ocorrência de ajustamento no saldo financeiro transferido de exercícios anteriores, conforme apurado pela conselheira do SINEE, Benício de Araújo, e externado no acórdão número 9.688/2016 do plenário. A análise técnica complementar constatou que o saldo financeiro ajustado, transferido do exercício anterior, no valor de R$ 1.852.362,47, acolhido por esta Corte por meio do referido acórdão, não guarda conformidade com aquele registrado no balanço financeiro no início de 2012. Apontou ainda que o saldo para o exercício seguinte continua sem comprovação ante a ausência de extratos e conciliações bancárias. Ademais, verificou que os ajustes promovidos nos saldos financeiros dos exercícios de 2008 a 2011 não confirmaram o saldo de 2012, tampouco sanaram as diversas impropriedades contábeis verificadas no balanço patrimonial, pelo que ratificou na íntegra a análise técnica anterior. O processo foi reencaminhado ao Ministério Público de Contas em 1º de março de 2018 e, atento às peças contidas no feito, verifica-se que a decisão externada no acórdão número 9.688/2016 do plenário apurou o saldo financeiro no final de 2011, da ordem de R$ 1.852.362,47, portanto, superior ao registrado no balanço financeiro, que foi de R$ 1.182.035,16, o que afasta a devolução do saldo financeiro relativo àquele exercício. Destaca-se que a confirmação do saldo de 2011, conforme decisão externada no acórdão em tela, a princípio, não corrigiu o balanço financeiro de 2012, como bem apontou a instrução. Todavia, em conversa com o inspetor da 2ª Inspetoria à época, Geu Campelo Bessa, constatou-se que os extratos bancários, acompanhados das respectivas conciliações e notas explicativas da Prefeitura de Porto Acre, relativos ao exercício de 2012, foram anexados à defesa
na prestação de contas do exercício de 2013. Foi o processo 18.731/2014, acordo número 10.700/2018 do plenário, nos quais verificou-se que o saldo de R$ 2.738.013,03 registrado no balanço financeiro de 2012 fora devidamente confirmado, afastando assim a devolução do saldo financeiro relativo ao exercício em tela. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas em referência, com fulcro nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar número 38/93. Em destaque pela emissão de acórdão para condenar o senhor José Maria Rodrigues a devolver aos cofres do município, na forma do caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93, a importância de R$ 2.389,29, acrescido da multa do artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pelo pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito e de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda e ao pagamento da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, em razão das graves infringências à norma legal a ser dosada pelo plenário nos termos do assento regimental número 01/2000. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. É assim, excelências, para não me tornar repetitivo e considerando os considerandos, tudo mais que dos autos consta, eu voto pela emissão de parecer prévio, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2012, responsabilidade do senhor José Maria Rodrigues, prefeito à época, com fulcro da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 51(2), valendo como ressalva as falhas formais em pagamento de multas decorrentes de infração de trânsito de carro oficial da Prefeitura. Em destaque, pela emissão de acórdão considerando regular com ressalva a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor José Maria Rodrigues, prefeito à época, com fulcro na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 51(2), valendo como ressalva o pagamento de multas de trânsito dado ao carro oficial da Prefeitura. Deixo de pedir a devolução de aplicar multa ao gestor senhor José Maria Rodrigues, prefeito à época, sobre o valor de R$ 2.389,29, por ser de pequena monta e ser improdutiva sua cobrança e execução por parte da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, após as formalidades de estilo pelo arquivamento. É o meu voto, excelência. Em votação, conselheiro conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, com a devida vênia, eu queria fazer algumas observações, porque há um equívoco na análise com relação à devolução do dinheiro. É um processo que corre à revelia, então todos os assuntos aqui são pertinentes, porque não houve defesa, então com relação às multas, resta pagar, saúde inferior aos 15%, subsídio de agentes, controle interno. Com relação ao saldo de 2012, e eu entendo até coerente, quero apenas fazer uma observação, o valor do saldo era 2.740.000, ele não consegue nem traz isso ao processo. O doutor Parquet, conforme até escrito no parecer, em conversa com a segunda inspetoria, entende que esta documentação está na prestação de contas de 2013. E eu quero concordar, e vou concordar com relação a isso. Só faria uma sugestão de que nessas situações seria interessante trazer a documentação também aos autos, porque lá na frente, quando se for verificar individualmente isto, pode ser que não esteja dentro do processo. Mas eu concordo, até porque houve a verificação. Conselheiro, me permita uma parte aí só para explicar realmente por que foi verbal, né? A explicação é que quando a área técnica ela se pronunciou, a prestação de 2013 ainda não estava. Então, depois, né, no curso do processo,
foi que chegou, por isso que a informação foi verbal. Não, perfeito. Na época da análise não tinha ainda de 2013. Eu queria, inclusive, concordar, apenas assim, a sugestão de que, numa situação como essa, nós possamos trazer também cópia para dentro deste processo, mas concordo e entendo que está sanado o problema do saldo. Mas há um equívoco no seguinte, no acordo nosso, 9.688, foi dito e foi definido, e a instrução diz, que o saldo em 2011 é de R$ 1.852.362,47. Quando eu começo o balanço de 2011 com R$ 1.182.035,16, não sobra dinheiro, falta. E é aqui que, então, o parecer está equivocado. Ok? Então, na realidade, se o tribunal entende que, através da correção sequencial dos saldos até 2011, o saldo financeiro, inclusive consubstanciado no acordo 9.688, é R$ 1.852.367,47, quando eu lanço o início do ano apenas com 1.182.000, sumiu 670.327,31 e não sobra. Então, apenas com essas observações, eu queria dizer que, em função disso, assim, isso acaba sendo o tal de colocar o sinal menos e depois fazer a compensação, ele às vezes nos traz essa confusão, normal, mas ela ocorreu. Então, nesse sentido, eu voto pela emissão de parecer, considerando irregulares as contas, em função dos restos a pagar não colocados, não lançados ainda de dívida previdenciária, falhas contábeis, despesas de saúde abaixo dos 15%, e aí pela emissão de acórdão para a devolução do saldo inicial não compatível de 670.327,31, acrescentado 2.389,29 das multas, que agora tem a devolução, porque não passa a ser de pequena monta, acrescida a multa de 10%. É como voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Senhor presidente, eu voto pela irregularidade das contas, mas sem a devolução do saldo. A devolução é só do valor das multas acrescida dos juros de 10%. Para mim, não tem devolução do saldo financeiro, como o conselheiro Malheiro entendeu que havia devolução. Então, a minha é irregular, com a devolução dos valores das multas, também é irregular em razão do não cumprimento dos percentuais constitucionais. Conselheira Nalu Maria. Eu voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu voto pela irregularidade com a devolução só das multas. Acompanho a conselheira Dulcinea. Maioria. Não, eu acho que deu empate, não? Não, maioria. Com o relator, por maioria. Então, decisão. Decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator.